Imagina só, você pega um voo que era para ser bem rapidinho, tipo uma ponte aérea Rio-São Paulo. O voo estava lotado com 122 passageiros dos mais variados tipos. Entre eles tinha até um baixista de uma banda de rock famosa, muitos estudantes universitários, médicos, turistas e vários empresários. Tava tudo indo normal, parecia que ia ser somente mais um voo da Japan Airlines. Só que ninguém estava preparado para o que todos a bordo iam passar assim que o avião decolou. Então, vem comigo que eu vou te levar nessa saga de um sequestro de um avião que envolveu um grupo de estudantes revolucionários bem burrinhos que usaram até a espada de samurai para tomar o controle do avião. Vocês vão entender o porquê que eu tô chamando esses caras de burros logo mais. E eu acho que também vão rir alto. Já pega a pipoca aí, porque essa é uma daquelas histórias inacreditáveis que dão várias reviravoltas que nem mesmo os sequestradores estavam esperando. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, coisas assim bem bizarras e doidas, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, já deixa seu like. E eu também tô passando para avisar que finalmente a nossa lojinha já está disponível, o site já está no ar. Então, se você quiser e puder, é uma maneira muito legal de ajudar aqui o canal, dar o suporte de vocês, ainda mais, né? Porque vocês já ajudam a gente pra caramba. Mas dá uma olhada lá que tem muita coisa legal, tem caneca, tem bolsinha. E se vocês tiverem alguma sugestão de frase ou alguma coisa que vocês queiram que a gente coloque lá, deixa aí nos comentários pra gente, beleza? E bora pro vídeo! Hoje eu levo vocês pra Tóquio, no Japão. Saudade do Japão. Só que o ano era 1970. O voo 351 da Japan Airlines estava alcançando sua altitude de cruzeiro. Tinha partido do aeroporto de Haneda, em Tóquio, a somente 10 minutos a caminho de Fukuoka. O voo ia demorar mais ou menos 1 hora. Era 7h30 da manhã, enquanto a maioria dos passageiros estava se ajeitando nos seus assentos, ou só sentado dando uma relaxada. Um jovem japonês levantou-se e começou a andar em direção à frente do avião. Algumas pessoas acompanharam esse jovem assim, olhando, o que ele tá fazendo, meio que sem entender. E aí, quando ele chegou na frente do avião, ele se virou para falar com os passageiros. Ele começou a falar em voz alta para chamar a atenção de todos. Imediatamente, todo mundo ficou em silêncio e olhando para aquele homem ver o que ele ia falar. Foi quando ele disse: "Eu tenho um anúncio para fazer. Estou sequestrando esse avião." Só que, para frustração desse homem chamado Takamaru Tamiya, de 27 anos, eu já tô avisando aqui, gente, que tem um monte de coisa em japonês, eu não sei falar, então se eu tô falando errado, me desculpa. Mas voltando ao caso, para sua frustração, ninguém levou muito a sério o que ele tava falando ali. Não rolou aquele pânico que tava se esperando, sabe? Talvez porque o ano era 1970 e nessa época voar de avião era completamente diferente do que é hoje em dia. Não tinha essa quantidade de regras que tem hoje em dia, né? Além do fato que o sequestro de aviões não era tão comum assim. E também o Takamaru era um homem franzino, tava sozinho ali falando que ia sequestrar o avião todo, ninguém levou isso muito a sério. Só que isso ia mudar rapidinho. Isso porque o Takamaru acabou sacando uma espada samurai. Sim, uma espada samurai. Pensa. Agora todo mundo se ligou que a parada era séria mesmo. Mesmo com medo, alguns passageiros começaram a se entreolhar assim e pensar: tudo bem, ele tem uma espada samurai, mas a gente tá a mais de 100 pessoas aqui. Se a gente avançar nele, a gente domina esse cara, né? Só que antes mesmo que eles pudessem tentar alguma coisa contra o ninja Jiraiya lá, outros homens começaram a se levantar e sacar suas espadas também. Olha só. Alguns estavam com explosivos caseiros e outros até com fazedor de furo. E quem eram esses homens? Eles eram aquele grupo de estudantes universitários. Eles estudavam nas universidades de Tóquio e Kyoto, as duas universidades mais prestigiadas do Japão. Mas o mais surpreendente foi quando um homem se levantou e se juntou aos sequestradores. Era o baixista da famosa banda de rock Hadaka no Harizu. Ai, gente, não sei falar isso. Isso mesmo, o roqueiro famoso era o líder dos sequestradores. Dá pra acreditar? Seu nome era Moriaki Wakabayashi. Acho que é isso. Mas como eles entraram com essas armas no avião? Se hoje em dia a gente passa por quase uma revista íntima para poder embarcar, né? Lembrem que era 1970 e que a segurança nos aeroportos nessa época era bem mais relaxada. Os homens começaram a tentar forçar a porta da cabine dos pilotos. Enquanto isso, eles lá dentro estavam desesperados e contando tudo o que estava acontecendo para a torre de controle. Não demorou muito e os sequestradores conseguiram arrombar a porta e invadir a cabine. Hoje em dia, as cabines são impossíveis de serem abertas por fora,
mas naquela época era só mais uma porta comum mesmo. Enquanto o roqueiro e os outros comparsas estavam rendendo os pilotos, o resto dos estudantes estava amarrando os passageiros nos seus assentos. Os sequestradores samurais tinham conseguido controle total do voo 351 da Japan Airlines. Agora a pergunta é, por que esses jovens estudantes tinham sequestrado o avião? E o motivo vai deixar vocês de queixo caído, mas também vai render umas boas risadas. Eles queriam desviar a rota para voar através do Oceano Pacífico até chegar no Caribe, mais especificamente em Havana, Cuba. Mas por que Cuba? Acontece que esses estudantes eram membros de uma facção chamada Exército Vermelho Japonês, um grupo de militantes comunistas que estavam lutando para derrubar o governo japonês e instaurar o comunismo por lá. Como Cuba era um refúgio comunista liderado pelo revolucionário Fidel Castro, os homens queriam ir para lá, o país dos seus sonhos. O plano era estabelecer contato com as forças revolucionárias em Cuba para que eles pudessem receber treinamento militar especializado em guerrilhas e depois disso retornar ao Japão para iniciar uma revolução. Além disso, eles esperavam que esse sequestro inspirasse e promovesse uma rebelião em toda a Ásia. Na verdade, eles queriam iniciar uma revolução comunista mundial e estavam dispostos a defendê-la com terror e violência. O grupo do Exército Vermelho já vinha promovendo ataques violentos pelas maiores cidades do Japão, utilizando bombas e ataques terroristas pelos últimos meses na sua batalha contra o governo. Esses jovens foram recrutados de grupos estudantis das universidades de Tóquio e Kyoto. Eles estavam dispostos a matar e morrer pela causa. Agora vem a parte que eu falei pra vocês que vocês iam dar risada. Isso porque quando o líder do grupo, o roqueiro lá da banda, falou pros pilotos qual que era o plano deles e os obrigou a virar o avião em direção a Cuba, o piloto teve que dar um banho de água fria nos planos deles. Simplesmente porque era impossível aquele avião voar até Cuba. Porque aquele avião era um Boeing 727 que era projetado só para fazer pequenas e médias distâncias. E não para uma viagem que atravessasse quase metade do mundo, né? O avião simplesmente não foi construído para atravessar o Pacífico, muito menos chegar até Cuba. Ficou um silêncio, aquele climão, quando os estudantes perceberam que eles eram muito burros porque eles não tinham pensado nisso. E agora? Eles precisavam de um novo plano urgentemente, só que eles sabiam que qualquer lugar que eles fossem no Japão, eles iam ser presos na hora. Para piorar, os pilotos deram uma péssima notícia para os sequestradores. O avião só tinha combustível para chegar até Fukuoka. Não tinha como fazer um desvio para lugar nenhum. Tamiya teve que pensar rápido porque o tempo estava passando. Então, os sequestradores pensaram, nós temos 129 reféns. Vamos usar isso ao nosso favor. Vamos trocar os reféns por mais combustível. Então, eles continuaram seguindo até Fukuoka. A mídia, claro, já estava sabendo de tudo e foi correndo até o aeroporto de Fukuoka para cobrir esse que era o primeiro caso de sequestro de avião no país. O ministro dos transportes, chamado Shinjiro Yamamura, supervisionaria diretamente os esforços para a recuperação dos reféns. Às 9 da manhã, o voo 351 da Japan Airlines pousou no aeroporto de Fukuoka. E já tá aquele alvoroço todo de repórteres, policiais, aquela zona. Os policiais cercaram o avião e já estavam prontos para invadir. Mas os sequestradores ameaçavam o tempo todo matar os reféns com as espadas se alguém tentasse invadir o avião. Por várias e várias horas, os dois lados ficaram tentando negociar. Depois de muito leva e trás, um acordo foi alcançado. Os sequestradores iam liberar 23 reféns na troca de mais combustível. Mas tinha que ser combustível suficiente para levar eles até o novo destino. Como Cuba não era mais uma opção, eles tiveram que se contentar com alguma localização que aquele avião pudesse levar eles. Eles iriam então para Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, que fica pertinho do Japão. A Coreia do Norte era outro regime comunista liderado pelo revolucionário Kim Il-jung, avô do Kim Jong-un, que está no poder hoje em dia. Eles achavam que, embora não fosse Cuba, sequestrar um avião e voar ele até a Coreia do Norte podia inspirar outros revolucionários no mundo. Depois que eles chegassem na Coreia do Norte, eles iam dar um outro jeito de voar até Cuba. E assim o acordo foi feito. Os tanques do avião foram abastecidos com combustível de sobra para eles conseguirem chegar até o destino deles, e eles liberaram mulheres, crianças e idosos. Agora começam as dificuldades técnicas. Lembrem que a Coreia do Norte é um país completamente fechado, e naquela época então era pior ainda. Nenhum dos pilotos nunca tinha voado pela Coreia do Norte e não sabia nem como é que contactava a torre de controle lá em Pyongyang. Naquela época não tinha Google Maps igual hoje em dia, né? Então ninguém tinha mapas detalhados da Coreia do Norte e, na verdade, eles não tinham nem as coordenadas de como chegar até o aeroporto de Pyongyang. O máximo que os oficiais japoneses conseguiram foi um mapa
da Coreia do Norte de um livro escolar. Eles arrancaram aquilo e entregaram para os pilotos. Uma parada surreal. E com isso o avião decolou rumo à Coreia do Norte. Vai vendo. Só que além das autoridades japonesas preocupadas com isso tudo, tinha um outro grupo de oficiais também bem preocupados com a situação. E esse grupo era a Agência Central de Inteligência, a CIA. Eles tinham enviado 2 agentes para ajudar as autoridades japonesas na liberação dos reféns. Isso porque haviam 2 americanos a bordo daquele avião. Um era um executivo importante da Pepsi e o outro era um padre de Nova York. Coreia do Norte e seu ditador eram conhecidos por odiar os americanos e eles sabiam que assim que aquele avião pousasse na Coreia, aqueles 2 iam comer o pão que o diabo amassou, né? Enquanto isso, o avião já estava se aproximando da fronteira da Coreia do Norte e eles estavam próximos de uma área chamada Zona Desmilitarizada, que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Uma vez passado desse ponto, não tinha mais volta. Mas nada que tá tão ruim que não pode piorar, né? Os pilotos estavam tendo dificuldades com a navegação, pois eles não eram familiarizados com aquela rota. Eles também não conseguiam contato com rádio com os operadores de Pyongyang. Na verdade, eles nem sabiam se tinha operadores lá ou qual frequência que eles usavam. Os pilotos japoneses nem mesmo sabiam aonde ficava o aeroporto em Pyongyang. E aquele mapa do livro escolar não ajudava em nada. Não tinha como eles voarem pela Coreia do Norte usando aquele mapa. Para piorar a situação ainda mais, os norte-coreanos nem sabiam que eles estavam vindo. Então o medo de todo mundo era que assim que eles entrassem no espaço aéreo da Coreia do Norte, eles fossem atacados e abatidos por militares. Essa zona é uma zona de exclusão aérea, então qualquer aeronave que passar por ali vai ser abatida por qualquer motivo. Se isso acontecesse, certamente isso seria um incidente internacional que podia desencadear em uma guerra. Os pilotos então tentaram desesperadamente fazer contato com a torre de Pyongyang, tentando avisar eles lá e explicar o que estava acontecendo, porque que eles estavam entrando na Coreia do Norte. Mas nada. Os pilotos então avisaram os sequestradores o risco que eles estavam correndo de entrar ali sem avisar ninguém e tinha grande chance deles serem abatidos. Mas os sequestradores não estavam nem aí. Eles afirmaram que a Coreia do Norte não representava ameaça alguma para eles, que eles eram camaradas da revolução e tal. Pode até ser, né? Mas eles não sabiam que eles eram amigos e estavam indo lá para passear e tal, né? E assim os pilotos não tiveram escolha. Com as espadas samurais apontadas para os seus pescoços e sem permissão concedida por Pyongyang, eles entraram no espaço aéreo norte-coreano. Todo mundo estava super tenso dentro da cabine, aquele silêncio mortal que dava só para escutar seu batimento cardíaco, sabe? De repente, caças norte-coreanos surgiram das nuvens e começaram a atirar em direção ao avião de passageiros. Os pilotos entraram em pânico. Mas de repente, do nada, o ataque cessou. Foi então que os pilotos perceberam que aquilo tinha sido somente tiros de advertência. E bem naquele momento, alguém começou a responder no rádio: "Aqui é Pyongyang! Aqui é Pyongyang! Responda! Responda!" Eles estavam falando em inglês, mas o sotaque norte-coreano era muito forte. Os pilotos, finalmente, super aliviados, começaram a tentar explicar o que estava acontecendo e por que eles estavam entrando ali. Agora imagina só que os caras lá na Coreia do Norte não devem ter entendido nada, né? Mas apesar do pedido incomum, o voo 351 foi autorizado a pousar em Pyongyang. Eles seriam escoltados de perto pelos caças até chegar ao aeroporto. Nessa hora, os sequestradores começaram a comemorar dentro do avião. O seu plano tinha dado certo. E eles tinham conseguido o impossível, né, gente? Às 15h19, o voo 351 da Japan Airlines pousou no aeroporto de Mirim, no leste de Pyongyang, onde, surpreendentemente, nem mesmo os sequestradores acreditaram no jeito que eles foram recebidos lá. Eram soldados norte-coreanos, membros da alta patente lá do exército, uma galera pronta para receber os sequestradores. Tinha até civis segurando cartazes com boas-vindas, um grupo de coral de meninas da escola cantando saudações norte-coreanas. Tudo isso para receber os sequestradores. É mole. Do lado de fora da aeronave, um anúncio foi feito pelos alto-falantes, que dizia: "Essa é a República Democrática da Coreia, presidida pelo grande líder Kim Il-sung. Para aqueles que estão lutando contra o imperialismo japonês, nós os recebemos." Essa foi uma recepção que pegou até os sequestradores de surpresa, mas os passageiros lá dentro do avião estavam morrendo de medo. Aquela escada foi colocada na porta do avião e um oficial norte-coreano subiu para receber os estrangeiros. Agora vocês estão preparados para uma reviravolta incrível.
Então vamos lá. Os sequestradores estavam em festa, se abraçando, todo mundo feliz que eles chegaram no destino deles. Só que mal sabiam eles que bem num hangar que estava do lado do avião, uma equipe do esquadrão de elite da polícia japonesa, junto com o pessoal da CIA, estavam prontos para entrar em ação. Vai vendo. Eles só estavam esperando os sequestradores saírem da aeronave e começar a descer ali as escadas. Mas aí você me pergunta, como assim, Su? Agentes americanos na Coreia do Norte? Deixa eu explicar. Os sequestradores não queriam voar para a capital coreana? Pois é, eles voaram, só que eles voaram para a capital errada. Vamos voltar lá para Fukuoka, quando as autoridades japonesas, junto com a CIA, estavam tentando negociar ali para a liberação de todos os reféns. Só que eles não conseguiram. Quando eles perceberam que não ia ter jeito, o avião ia ter que voar para a Coreia do Norte, eles bolaram um plano mirabolante. Eles tiveram que pensar e agir muito rápido. Eles então entraram em contato com o governo da Coreia do Sul. O plano era falar para os sequestradores que eles iam pousar em Pyongyang, mas na verdade eles desviassem o caminho para pousar em Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Olha só, o avião já estava no ar e eles tinham menos de 1 hora para organizar tudo. No avião, os pilotos tentavam navegar para chegar em Pyongyang, mas aquele mapa era totalmente inútil. O capitão estava prestes a jogar aquele mapa fora quando ele viu algo escrito à mão, bem assim no cantinho da folha, falando para ele sintonizar o rádio numa frequência específica. Lembra que quando eles chegaram até a Coreia do Norte, caças norte-coreanos começaram a atirar no avião, né? Então, na verdade, esses jatos eram da Coreia do Sul, tentando enganar os sequestradores, fazendo com que eles pensassem que agora sim eles tinham entrado no território norte-coreano. Coisa de filme. Como o rádio estava na frequência que estava escrito lá naquele papel, eles, quando começaram a escutar aqui é Pyongyang, eles acharam, pronto, chegamos. Só que na verdade eles estavam entrando no espaço aéreo da Coreia do Sul. E era um controlador lá no aeroporto de Seul, fingindo ser um controlador na Coreia do Sul. Os pilotos foram direcionados para o aeroporto internacional em Gimpo, em Seul, sem que os sequestradores percebessem. Agora pasmem, quando o avião tocou o chão, os oficiais sul-coreanos estavam dando os últimos retoques ali, porque eles tinham que fazer aquele aeroporto parecer ser o aeroporto lá em Pyongyang. Eles tiveram menos de 1 hora para disfarçar tudo, tirar todas as bandeiras da Coreia do Sul, qualquer item relacionado à Coreia do Sul, eles tiveram que tirar tudo e botou assim, tudo da Coreia do Norte, bandeira. Os oficiais estavam vestidos de oficiais comunistas. E aí eles pegaram pessoas aleatórias ali para fingir ser a população norte-coreana, segurando os cartazes lá de boas-vindas. Eles pegaram um grupo de garotas de uma escola para poder cantar hinos norte-coreanos, uma parada muito doida. Foi aí que o falso oficial norte-coreano se aproximou do avião com um megafone e começou a falar: "Bem-vindos, heróis revolucionários. Nós preparamos um ônibus para levar vocês ao nosso grande líder, Kim Il-sung." As autoridades japonesas, sul-coreanas e americanas estavam só esperando ali, com a escada ali encostada no avião. Os sequestradores estavam prontos para descer do avião, já estavam super felizes, dando tchau para todo mundo. Mas calma, se vocês acham que vai ser fácil assim, não vai ser não, porque já se prepara para uma outra reviravolta. Quando eles estavam começando a sair pela porta, o líder dos sequestradores observou algo estranho. Na mesma hora, ele sacou a espada samurai e voltou para dentro do avião. Por mais que o aeroporto estivesse todo fantasiado de Coreia do Norte, assim que o líder pisou ali para fora, ele acabou vendo um avião de uma companhia americana no hangar bem do lado deles. Nunca que teria um avião comercial americano parado ali em Pyongyang, né? Ele percebeu que eles foram enganados e aí o bicho pegou de novo. Foram mais horas e horas de negociação. Os japoneses e sul-coreanos ofereceram mais combustível para eles se eles liberassem todos os reféns, e aí eles podiam seguir para onde eles quisessem. Mas os sequestradores sabiam que assim que eles liberassem os reféns, eles iam perder a vantagem deles, né? E provavelmente eles iam ser rendidos. Então o ministro do transporte japonês, Shinjiro Yamamura, se ofereceu para trocar de lugar com os reféns, e aí ele ia garantir que o voo deles ia chegar até a Coreia do Norte. E assim foi feito e finalmente todos os reféns foram liberados. Os sequestradores, mais os pilotos e o ministro do transporte seguiram em direção à Coreia do Norte. Dessa vez, o ditador norte-coreano foi sim contactado durante as negociações e ele aceitou receber os japoneses. Assim que eles pousaram em Pyongyang,
os sequestradores foram recebidos como verdadeiros heróis, enquanto o ministro e os pilotos foram liberados para voltar para o Japão o mais rápido possível. O Shinjiro Yamamura foi recebido como um verdadeiro herói no Japão, por ter se oferecido para trocar ele por todos aqueles reféns. Não se tem muita informação do que aconteceu com os estudantes, porque é muito difícil conseguir informações reais do que realmente acontece num país tão fechado, né? Mas o pouco que se sabe é que eles viveram como reis lá na Coreia do Norte. Mas pouco tempo depois eles perceberam que a vida lá não ia ser tão fácil assim. Para começar, o seu pedido para ir até Cuba foi negado. Eles tiveram que passar por uma reeducação para aprender sobre a cultura norte-coreana, e eles foram mantidos em uma vila que foi construída exclusivamente para eles, que era até chamada de Vila Japonesa, mas eles eram monitorados 24 horas por dia, com câmeras e microfones até dentro de casa. As autoridades perceberam que seria um problema deixar aqueles homens sem alguma companhia de uma mulher, mas eles também não queriam que eles se relacionassem com as norte-coreanas. Eles então permitiram que a namorada de um deles fosse até a Coreia do Norte para se casar com ele. Mas, claro, isso gerou ciúme com os outros, né? Por isso, agentes norte-coreanos recrutaram japoneses que queriam ir para a Coreia do Norte casar com os sequestradores. Uma loucura, né? As informações são muito desconexas, mas falam que até tiveram japonesas que foram sequestradas para ir lá para a Coreia do Norte casar com os caras. Depois de décadas morando nessas condições, as informações que tem é que alguns dos sequestradores chegaram até a morrer tentando fugir da Coreia do Norte. O baixista lá da banda de rock aparentemente ainda vive na Coreia do Norte, feliz da vida com sua esposa e seus filhos. Outro sequestrador estava servindo de espião para o governo da Coreia do Norte e ele foi pego no Japão em 1988 usando um passaporte falso. Ele foi condenado em 1990 a 4 anos de prisão pelo sequestro do avião. E ele foi liberado em 94 e continuou vivendo lá no Japão mesmo. Um sequestrador e a sua esposa foram pegos tentando fugir da Coreia do Norte e aparentemente eles ficaram presos em um campo de trabalho forçado e não se sabe se eles foram soltos ou se eles morreram lá, não sabe o que aconteceu com eles. Gente, só lembrando que isso são só informações que a gente conseguiu pegar, a gente não sabe direito se isso é verdade, se não é, porque não tem como ter certeza absoluta do que acontece lá na Coreia do Norte. No começo dos anos 2000, as esposas de alguns dos sequestradores conseguiram permissão do ditador para voltar para o Japão. Elas abandonaram os maridos para trás e voltaram com o rabinho entre as pernas. Mesmo sabendo que ao chegar no Japão, as que foram voluntariamente para a Coreia do Norte iam ser presas por 4 anos, elas mesmo assim preferiram ficar presas no Japão do que ficarem livres na Coreia do Norte. Estranho, né? Os maridos também suplicaram para poder voltar para o Japão, mesmo sabendo que eles também seriam presos por um longo período. Só que o ditador norte-coreano não permitiu isso. Sabe-se que pelo menos 4 sequestradores estão vivos e ainda vivem lá. Mas todos já pediram desculpas para o povo japonês e todos eles se declaram arrependidos do que fizeram. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje, assim, muito doida, né? Coisa de filme. Eu achei coisa de filme. Já comenta aí o que vocês acharam. Se vocês gostam desse tipo de história, assim, muito doida também. Se gostou, já deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Ativa aí o sininho. Vira membro se puder. Compra na lojinha. Faz tudo isso aí, gente. Porque ajuda muito, muito a gente aqui. A gente quer crescer cada vez mais. Beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! Ah, eu não bebi. Não bebi nada. Vou mandar um beijo pra minha irmã e pro meu cunhado. Beijo!